tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado. Agindo Deus, Na quem impedirá? e com dor no coração, me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Mensagem de Deus para o seu coração. Mateus 6,6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Queridos e queridas, eu quero dar um título aqui: Esperar no Senhor. Esperar em Deus. Há um salmo de número 40 e ele fala justamente sobre esperar. Salmo 40, verso 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem paciência de esperar em Deus? Ultimamente, muitas pessoas andam impacientes. E provavelmente a pessoa que é impaciente vai gerar uma certa ansiedade. Isso não é bom, isso é muito mal. Não devemos ficar impacientes e muito menos ansiosos. Mas eu li o primeiro texto quando Jesus fala do lugar secreto da oração. Que é aquele lugar que você entra, aqui ele fala o aposento, o quarto, um ambiente ali que só está você e Deus. E ali você abre o coração, aí você fala, ora, clama, pede, agradece, desabafa aos pés de Jesus. E ele diz, como o Pai está te vendo secretamente, porque está só você e ele ali em oração, ele vai te recompensar na hora certa. Então, o lugar secreto é uma máquina que nos transporta de nosso fuso horário para o horário de Deus. É o que nós temos que entender. O horário de Deus é diferente do nosso. O horário de Deus é o horário certo, ideal. A nossa parte é esperar em Deus. E quando entramos no fuso horário de Deus, entramos então na linguagem da eternidade. E começamos então a ver a vida inteira a partir, queridos, da perspectiva daquele que é eterno, daquele que não tem começo nem fim. E com isso, nós vamos ter uma vantagem muito grande, porque esperar em Deus, preste bem atenção, esperar em Deus assume aqui algo diferente na nossa vida. Ou seja, quanto mais perto você fica de Deus, mais percebe que Ele não tem pressa. Deus não tem pressa, mas quando Ele quer acelerar algo em nossa vida, ou através de nossa vida, pode ter certeza que Ele vai acelerar. Então Deus não tem pressa. Por que então que você está com tanta ansiedade? Ansiedade é você querer trazer o futuro para o presente sem saber o futuro. O futuro pertence a Deus. Então não existe uma correria, vamos assim dizer, frenética no céu. Não. Apenas propósitos calculados. Deus é um Deus de propósitos. Deus calcula tudo. Deus não tem pressa, Ele calcula tudo. Uma parte aqui de Isaías 28:16 diz: aquele que crer não se apresse. Aquele que crer não se apresse. Ou seja, aqueles que entram no fuso horário de Deus não permitem que questões urgentes os aprisionem a agir precipitadamente, a ponto de tomar a frente de Deus. Eu sempre digo numa linguagem bem antiga e simples, não coloque a carroça na frente dos bois. São os bois que puxam a carroça, ou os cavalos que puxam
o carrinho, a carroça, ok? Então, quando você se precipita, você queima. Quantas pessoas queimam etapas na vida? Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque queimaram etapa? Colocaram a famosa carroça na frente dos bois. Queimou etapa. Então, Deus está nos ensinando neste momento, em uma palavra compacta, a aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus não quer dizer que eu vou cruzar os braços, ficar sentado em casa esperando a coisa acontecer. Não é nesse sentido, obviamente. Esperar em Deus é entender que as promessas de Deus, contidas na palavra de Deus, serão cumpridas na nossa vida, na medida que nós caminhamos com Deus, as promessas se manifestarão na nossa vida. Tem milhares e milhares de promessas da palavra de Deus que elas vão nos alcançar se nós perseverarmos caminhando com Deus, esperando o tempo de Deus agir. Muitos de nós, muitas vezes, nós vamos ao nosso lugar secreto, oração, falar com Deus, a gente às vezes vai ali com uma lista, né? Você já não fez sua lista de pedidos? Às vezes ali naquela lista você escreve assim: tenho que confessar meus pecados, tenho que adorar ao meu Deus, tenho que louvar. Talvez a sua lista é diferente, mas essa aqui é uma das listas. Tenho que dar ações de graças ao meu Deus, tenho que ler a Bíblia, tenho que meditar, tenho que interceder, tenho que fazer anotações do dia a dia. Ou seja, isso é bacana, mas muitas vezes você vai com essa lista e a gente conclui que nessa nossa lista, nosso tempo no lugar secreto é considerado terminado. Explico melhor. Às vezes você entra para orar no quarto, em algum cômodo aí da sua casa, em um canto aí, e você vai com uma lista de pedidos. Aí você fala: Senhor, eu preciso disso, 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 disso. Aí pede, agradece, amém, glória a Deus, e sai dali. Não, isso aí é muito pouco. Nós temos que passar um tempo de qualidade com Deus. Ele quer muito mais. Ele não quer que você chegue diante dele apenas com uma lista, com 10 pedidos, 20 pedidos, 30 pedidos, 1000 pedidos. Não. Ele sabe o que é melhor para você. Peça, claro, deve-se pedir, mas você tem que entender que ele quer muito mais. Olha o que diz aqui o Salmo de número 123, verso 2. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Então, meus queridos e queridas ouvintes, você que me ouve pelo rádio, você que está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, pelo site, enfim, esperar no Senhor é estar atento à sua mão, à mão de Deus. A mão de Deus agindo na hora dele. Você está ouvindo? Agindo Deus, quem impedirá? Ele age. Eu tenho muitas experiências com Deus através do ministério aqui, pastoral, ministério do rádio, que para nós é um ministério, não é um programa de rádio, simplesmente é um ministério, algo assim sobrenatural. Se não fosse um ministério de rádio aqui que transmitimos vida, esperança ao povo, nós nem estávamos aqui. Mas como é de Deus, Ele tem mantido esse projeto. Então, preste bem atenção nesse detalhe aqui, ó. Atentamos para ela por 2 motivos principais: para servir e ministrar a Deus segundo o que sua mão sinalizar para fazermos, e esperar até que Ele a mova em nosso favor. Atentamos para ela o quê, pastor? Pela mão de Deus agindo. Nós estamos contemplando pela fé a mão de Deus. Quando Jesus chega na casa de Pedro, está escrito no livro de Mateus, né? Mateus capítulo 8, é muito lindo essa história aqui, a partir do verso 14, quando Jesus então entra ali na casa de Pedro, e ele viu a sogra com febre. E provavelmente, se na época de Jesus já tivesse o Covid, já ia falar que a mulher estava com Covid. Hoje não pode estar com febre, diz que é Covid. Nem sempre é, né, pessoal? Então não se desespere, não. Então a mulher estava com febre. Aí diz a Bíblia aqui em Mateus 8:15, e Jesus tocou naquela mulher com sua mão. Tocou, Jesus tocou. E a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-los.
foi servi-los. Talvez um lanche, um almoço, enfim, mas foi servir. Ela foi curada. Ela foi abençoada, o toque das mãos do Senhor. Então eu quero dizer para você, meu querido e minha querida ouvinte, que esperar em Deus é olhar atentamente para Ele, para Deus, sem distração, até que tenha misericórdia de nós. Até que sua ação, apenas esperamos nele e em seu amor, porque Deus é amor. Deus é misericordioso. Posso dizer da seguinte forma aqui: enquanto você estiver esperando por Deus, espere em Deus. Anote essa frase aí. Enquanto você estiver esperando por Deus, espere em Deus. Ele é a nossa confiança. Ele é a nossa segurança. Certa ocasião alguém disse o seguinte: devemos buscar a face de Deus e não sua mão. Mas aí houve uma discordância, que eu também sou dessa discordância aqui. Na realidade, buscamos a face de Deus e também a sua mão. A face de Deus e o agir de Deus pela sua mão poderosa. Então nós buscamos a intimidade de sua face, da face de Deus, mas também buscamos o poder de sua mão. Então não é uma coisa ou outra, mas as duas coisas. Você precisa manter o seu relacionamento com Deus, que é a sua comunhão com Deus, e também crer que a mão de Deus agirá e você será impactado com o poder de Deus na sua vida. E você vai ser abençoado, abençoada. Através de você, outras pessoas serão abençoadas. Outras pessoas serão abençoadas. Então, meus queridos e minhas queridas que nos ouvem com tanta alegria, inclusive as crianças, tem muita criança me ouvindo agora, com seu pai, sua mãe, seus avós, muitos adolescentes, muitos jovens. Um abraço para toda essa turma bacana, essa galera de crianças, jovens, adolescentes, que é muito importante, eles trazem alegria. O ambiente tem que ter de tudo, desde criança, adolescente, jovem, vovô, vovó. Família é isso, de todas as idades, obviamente, né? Então, esperar em Deus, meus queridos, pode ser uma das mais difíceis de todas as disciplinas espirituais. Pode ser, não quer dizer que seja, mas pode ser, né? Pode ser que esperar em Deus seja algo difícil, algo assim, a disciplina espiritual uma das mais difíceis. É uma disciplina espiritual. Já viu aquela pessoa, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência, só vive falando isso, né? Pois é, você pode não ter paciência com alguém, mas se você não tiver paciência com Deus, fazer o quê? Deus é que manda. Por isso a fé, que a gente sempre fala de fé, a fé é a nossa conexão com Deus, a fé através do Senhor Jesus. Então, queridos e queridas ouvintes, esperar em Deus pode ser uma das mais difíceis de todas as disciplinas espirituais. E talvez, né? Esse seja o motivo pelo qual tão poucos verdadeiramente a pratiquem, né? Esperar em Deus. Exatamente, eu já vi pessoas que infelizmente não tiveram paciência de esperar em Deus, uma linguagem meio esquisita, mas eu vou falar aqui, quebraram a cara, né? Porque quiseram dar uma mãozinha para Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, coisa que Deus não precisa, gente, é uma mãozinha nossa. Quando a gente vai dar uma mãozinha para Deus, a gente se dá mal, porque Deus não precisa, né? Ele quer o quê? A nossa obediência, nossa caminhada com Ele, nossa sinceridade. Ele conhece a tua vida, o nosso coração, não é verdade? Ele conhece o nosso interior. Então não queira dar uma mãozinha para Deus, Ele não precisa, Ele só quer a sua fidelidade para com Ele e Ele agirá. Ele agirá. Eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: para esperar em Deus com êxito, devemos passar mais tempo com Ele do que trabalhando para Ele. Preste atenção nisso, hein? O que tem de gente que acha que porque está fazendo a obra de Deus, está em comunhão com Deus. Não é verdadeiro isso, necessariamente. Não é porque a pessoa prega que ela está em comunhão com Deus. Não é porque ela faz a obra do Senhor achar que ela está em comunhão com Deus. Não é necessariamente verdade isso, né? Há controvérsia. Então tem que analisar, eu tenho que analisar. Porque de repente a pessoa entra num ativismo religioso e acha que está agradando a Deus, e às vezes não. Então preste atenção nisso, você que é tão atarefada, a tua agenda está cheia de compromisso e de repente Deus não está nessa agenda. A agenda é sua, não de Deus. Pense nisso, é importante. Quando veio essa pausa obrigatória do mundo todo, a gente chegou a essa conclusão que de repente, sabe lá, Deus está no controle de tudo, se Ele permitiu, quem sabe era para tratar com todo mundo, inclusive com o povo dele. Uma parte do povo de Deus estava no ativismo religioso e não adorando a Jesus de verdade. Como Deus é que sabe, Ele é que manda, né?
Mas para concluir aqui, gente, é o seguinte. Olha que texto bacana esse aqui, ó. Uma das maiores garantias das Escrituras oferece bênçãos para aquele que espera em Deus. Uma delas, olha, Isaías 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Outro texto da Bíblia. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Isaías 30, verso 18. Esperamos que esta palavra possa estar ajudando você a entender que esperar no Senhor é o melhor caminho. Em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer por essa programação. Te agradecer por estar encerrando aqui mais uma semana de fé e milagres nesse horário tão especial que estamos aqui ministrando a tua palavra. Senhor, que possamos aprender a cada dia a esperar no Senhor, para que não venhamos queimar etapa e não venhamos a se precipitar, querendo dar uma mãozinha para o Senhor e de repente se damos mal. Nos ajuda, perdoa inclusive nossos pecados e falhas por algum erro nesta área, mas que todos nós possamos entender em esperar no Senhor. Nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça e renove nossas forças. Pai, abençoa também todos aqueles que apoiam o nosso ministério, aqueles que semeiam sua semente de fé, que ora pela gente e que juntos, unidos com Jesus, em Cristo somos mais fortes. Obrigado pelo povo que coopera, que ajuda. Abençoa aqueles que nos ouvem pelo rádio, pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso site, enfim, onde chegar esta palavra de fé e esta prece, chega ali o agir de Deus para salvar, para curar, para libertar. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos por mais uma semana de fé e milagres. E que todos nós tenhamos um excelente final de semana com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para todos sempre. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Agindo Deus, quem o poderá impedir? Agindo Deus, fez o teu amor me cobrir. Não abro mão da tua palavra, Senhor. Tu és meu Pai, meu Criador. Gente querida, aquele abraço abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Tenha um ótimo final de semana. Lembrando que de segunda a sexta, às 18h15, nessa mesma emissora, 13 minutinhos de fé com os pastores Edson e Eva, tá bom? Às 18h15, bota o despertador aí. 18h15, despertador, essa é boa. Gente, aquele abraço em nome de Jesus, da minha parte, da parte da pastora Eva, da nossa família, da nossa equipe. Aquele abraço, Brasil e mundo! Sejam abençoados.